Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de formatação básica. Hoje, em nossa segunda aula, iremos ver a diferença entre os formatos de números, onde temos as seguintes opções dentro da drop-down: geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, texto e o personalizado. Todas aqui. Geral, número. Observe que aqui não existe a opção personalizado. Data completa, hora. Opção personalizado será esta aqui, mais formato de números, onde poderemos personalizar o formato que queremos. Bem, a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte: vamos selecionar aqui 2 cliques para arrumarmos a largura da coluna. E outro detalhe, crie aí, para você acompanhar, é super interessante que você faça isso. Crie essa mesma tabela para que você possa acompanhar, até para você verificar se está conseguindo absorver o conteúdo que está sendo ministrado. Tá, então, na primeira célula, eu mesclei a primeira célula, digitei o conteúdo de cada rótulo de coluna, selecionamos cada coluna. Para ajustar o tamanho, demos 2 cliques na divisão entre cada coluna, entre o rótulo de cada coluna. Relembrando rapidinho como é que vamos fazer para mesclar. Selecionamos toda a primeira linha da nossa tabela e clicamos em mesclar. Pronto. Eu alterei a opção de entrada em cada célula. Por padrão, toda célula, a opção de entrada do formato de número é geral. Se eu clicar em qualquer célula, vem a opção geral. Geral. Já nesta eu troquei para texto. Como é que eu faço para trocar, né? Eu clico em uma determinada célula, venho aqui na opção geral, no formato do número, clico e vou escolher o formato que eu estou precisando para que eu possa trabalhar. Bem, o formato de número geral é o formato de qualquer célula. Por quê? Ele vai permitir a inserção de letras e números, com uma pequena observação para número, porque número ele não vai reconhecer 0 à esquerda. Então, toda vez que você estiver fazendo lista 01, 02, 03, assim por diante, você vai sempre observar que o 0 ele vai sumir. Não importa quantos zeros tenha à esquerda do número, o fato é que ele sempre vai excluir. E outro detalhe, 0 à direita normal, e todo que for vírgula depois da vírgula, todo e qualquer zero depois da vírgula, também é excluído. Tá? Como podemos observar, ele exclui todo e qualquer zero à esquerda ou à direita. Então, ele vai receber qualquer caracteres. Qualquer caracteres. Número. Ele vai receber, né, precisamente o formato número. Os números ele vai influenciar nessas 3 opções. Na opção chamada diminuir casa decimal, aumentar casa decimal ou separador de milhar. Então, eu não vou precisar digitar o vírgula 00
e nem o ponto 000, vírgula 00. Ou seja, não preciso digitar o ponto para separar em casas de milhar e nem o vírgula 00 quando eu necessitar. Com o seguinte observação, ele continua não reconhecendo zero à esquerda, tá? Ele continua não reconhecendo zero à esquerda, porque ele vai apenas reconhecer números, tá? Inteiros. Tá, então vamos aqui. 10 e observa que automaticamente ele já acrescenta para mim o vírgula 00. 100, da mesma forma, 1000 e ele já acrescenta o vírgula 00. Se quiser converter para unidade de milhar, eu simplesmente clico na célula, unidade de milhar, e ele já cria para mim. Se eu quiser aumentar ou diminuir casas decimais, eu posso fazer nesse botão de controle. Adicionar casa decimal, retirar, né? Adicionar unidade de separador de milhar, adicionar ou diminuir. Bom, unidades de casas decimais. E aqui eu tenho meu número. Com moeda. Ele automaticamente vai acionar para mim o vírgula 00 e o R cifrão. Vou deixar aqui duas casas decimais no número e observa que ele já trabalhou para mim aqui, já alterou. Eu posso adicionar ou retirar casas decimais. Se for unidade de milhar, automaticamente a entrada moeda ela já adiciona o R cifrão, o ponto e o vírgula 00, separando unidade de milhar e casas decimais. Como podemos observar, automaticamente ele já faz o formato. O contábil ele vai ser bem parecido com o nosso estilo moeda. Tá? Pode observar que automaticamente ele também adicionou R cifrão e vírgula 00. Porém, a opção de entrada contábil é para que ela possa atuar de uma forma mais precisa com algumas fórmulas que temos de contabilidade, precisamente as fórmulas de juros. E também no estilo contábil eu posso mudar a minha unidade de moeda. Posso passar para o dólar, para o euro, posso mudar para o chinês. E da mesma forma eu posso adicionar ou retirar casas decimais. Observando que se usarmos aqui o casa de milhar, ele automaticamente retira o R cifrão. Tá? Ele retira o R cifrão. E outro detalhe, observe que se usarmos casa de milhar, qualquer um deste conteúdo, ele muda de moeda para contábil. Bem, então temos aqui né, o nosso contábil, que ele pode ser com ou sem o R cifrão. Bem, como estávamos vendo, o contábil ele vai ser usado precisamente com fórmulas de juros e mora. Podemos adicionar, ter ou não o R cifrão no número contábil, diferente do estilo moeda. Caso eu queira retornar com o estilo com o R cifrão dentro do formato contábil,
basta vir aqui no controle e novamente selecionar o R cifrão e o vírgula 00, caso eu esteja usando a moeda Português Brasil. Data abreviada. Data abreviada, observe que dentro do controle aparece apenas a opção de data. Data abreviada, ela vai converter qualquer valor em uma data. Observe que eu digitei apenas o número 10 e ele reconheceu como dia 10 de janeiro de 1900. O número 1, ele compete a 1º de janeiro de 1900. Então o Excel ele vai fazer o seguinte, ele vai converter qualquer valor a partir da data 1º de janeiro de 1900, onde confere ao número 1. E daí ele vai contar a quantidade de dias até a data que estamos agora. Também podemos digitar a data que vamos usar. Hoje são 13/09/18 e automaticamente ele adiciona a nossa data de forma abreviada. Data completa. Data completa, da mesma forma como a data abreviada, ele vai fazer as contagens de dias, começando com o primeiro dia sendo 1º de janeiro de 1900. Bem, aqui temos domingo, 1º de janeiro de 1900. No formato completo, ele vai adicionar o dia da semana e o nome do mês. Aqui eu tenho formato completo, formato abreviado. Acho que não é tanto dias assim. Quantos dias já se passaram? Temos aqui 9.333, 1925, 10.000, 20.000, 20.000, 25.000, 28.000, 30.000, 35.000, 35.000 dias, 40.000 dias, 40.000, 45.000 dias, 45.000 dias já passou nosso ano, pois estamos em 2018, então 45 é muito, 41, 42, 42.000, 43.000, 43.900, 43.800, 43.700, 43.600, 43.500, 43.200. Então, 43.200 é dia 10 de abril. E assim vamos adicionando a quantidade de dias. E observe que qualquer valor, ele sempre vai adicionar aí a nossa data completa. Da mesma forma, se digitarmos a data, né? Dia 13/09/18, e ele automaticamente adiciona quinta-feira, 13 de setembro de 2018, que confere exatamente ao que está aqui no computador. Hora. Da mesma forma, ele vai criar a nossa hora. Porém, observe o seguinte: se você adicionar um número qualquer, ele não vai criar em horas.
Ele não vai criar em horas. Tá bom? Agora, quando digitamos vírgula e um valor, ele começa a criar uma determinada hora. Porém, toda vez que formos usar a hora, é aconselhável digitarmos da seguinte forma: a hora e o minuto. E ele vai acrescentar para a gente o segundo. Porcentagem. Automaticamente ele vai inserir o sinal de porcentagem. Só ressaltando aqui o seguinte detalhe. Temos aqui 15%. Se eu quiser 5%, 0,5. E aí eu vou criando, observe com 0,50. Porém, lembra que estamos trabalhando com duas casas decimais. E aqui na barra de fórmula aparece apenas 0,5, que é a forma como o Excel ele vai entender a nossa fração, a nossa porcentagem. Formato fração. O formato fração ele vai fracionar os valores dentro da célula para que possa ser usado em algumas fórmulas. Se digitarmos apenas o número 10 aqui, observe que, vou digitar de novo embaixo, formato geral ele deixou alinhado à esquerda, à direita. Já no formato fração ele deixou quase que no centro da célula. Aparentemente a única diferença que tem é essa, que um está mais à direita e outro está mais à esquerda, porém na realidade não é. O Excel agora entende que esse número 10 representa 10 inteiro, tá? 10 inteiros. Vamos fazer o seguinte, está 2/4, 2 quartos, e aqui também 2/4. Tá. Aqui, quando eu digitei 1/2, né, quer dizer, observe que ele não identifica mais como se fosse 1/2, mas sim como 5. Por quê? Eu tenho meio, né? Eu digitei meio, 1/2, meio, e automaticamente ele contou aqui na barra fórmula como o valor que realmente representa na fração essa célula. Como eu estava usando aqui o geral, e eu digitei um valor barra um número qualquer, ele já identificou o número 4 como se fosse um mês e automaticamente ele jogou uma data. Da mesma forma que, se usarmos, hoje são 13/9, ele identifica também da mesma forma, tá bom? Então, toda vez que estivermos usando a forma de entrada da célula no formato número, que seja o geral, o que vai acontecer? Ao digitarmos o número fracionado, ele vai converter automaticamente para uma data. Quando eu estou usando o formato fração, ele vai converter automaticamente para a fração e vai me mostrar na barra fórmula qual é o valor que corresponde a esta fração. Nosso formato científico. O formato científico ele vai trabalhar com números hexagonais, com números binários. E toda vez que adicionarmos um valor, automaticamente ele vai completar com a sua correspondência binária, tá? Ou hexagonal. E assim podemos fazer cálculos científicos, cálculo de massa, potência, cálculo de elementos, usando o nosso formato científico. O formato texto é o formato que vai me permitir, dentro da minha célula, adicionar qualquer conteúdo. Lembra do caso do geral, do número, da moeda, contábil?
que quando digitávamos o 0 à esquerda, ele ignorava o 0, eliminava o 0. No formato texto, como acabamos de comentar, ele vai aceitar qualquer introdução de conteúdo, independentemente do 0 estar à esquerda, à direita, ele vai adicionar normalmente, porque ele reconhece agora como texto, tá bom? E ele vai letras, números, caracteres especiais, tá? Sem restrição alguma. E observe que automaticamente aqui no cantinho ele vai dar um aviso de erro. Porque ele vai dizer o seguinte, que o número está sendo armazenado como um texto. Então o Excel agora não está reconhecendo o número 010 como um valor, mas sim como um texto. Personalizado, vamos vir na guia, no comando geral aqui do formato do número, setinha para baixo, mais formatos de número. Dentro desse mais formato, iremos vir aqui em personalizado e aqui vamos poder definir um formato que queremos usar. Tem esse aqui que é a hora, hora e minuto, manhã ou noite, hora, minuto, segundo, manhã e noite. Se quisermos usar a fórmula para ela nos dar aqui o dia, o mês, o ano e a hora juntos, vamos poder alterar aqui dentro estes formatos: dia, mês, ano, hora e minuto. Quando digitarmos aqui 13/9, ele já jogou aqui pra gente, automaticamente o dia e a hora. Porém, observe que a hora veio 00. Então, vamos fazer o seguinte: 13/09 08 2.30. E ele já vai deixar aqui para mim a data e a hora para que eu possa usar em cálculos, em fórmulas e assim por diante, tá? Ok, então finalizamos aí os formatos de número. Vamos agora só mudar de novo nosso tipo de célula. Seleciona a célula. Vamos dar um clique em estilos de célula. Lembrando que o estilo de célula ele já vai nos trazer um preenchimento, cor da fonte, tá? Já é uma formatação pré-configurada. Também podemos definir aqui dentro do nosso estilo de célula novos estilos que iremos ver mais adiante. Então vamos deixar aqui essa opção. Vamos aumentar um pouco a fonte, mudar o tipo da letra. Aqui, mudar o tipo da letra, aumentar. Vamos também selecionar essa segunda parte. E vamos também definir agora o nosso... Pronto, a formatação. Lembrando que, da forma que estava antes, se fôssemos imprimir, não iria sair nenhuma das informações. Tá? Então, observe que aqui o geral, a informação dele está muito larga. Então, vamos fazer o seguinte: quebrar automaticamente o texto. Assim que quebramos, ele já jogou para baixo as informações. Porém, está muito desorganizado. Então, vamos organizar para que possamos ler.
deixar no centro exato da célula e fazer a mesma coisa para todos os outros, no meio exato da célula, e vamos quebrar o texto de todas as células. E agora vamos diminuir alguns. Por quê? Que a opção data não quebrou o texto. Vamos observar o seguinte aqui. O resultado que está dentro, né? O que digitamos foi apenas 13/09. E automaticamente, como é uma fórmula, né? Tá definido aqui para ele preencher com a data, ele converteu. E toda vez que ele fizer essa conversão, ou for um resultado de fórmula, né, ele não vai me permitir quebrar abaixo, tá bom? Então, toda vez que usarmos esse formato data abreviada, não podemos quebrar o texto. A mesma forma aqui. Tá? E ainda tem o seguinte detalhe, por que ele não quebra? Observe que não tem espaço algum, né, na nossa data que fora digitada. Então não tem como ele fazer essa quebra. Da mesma forma, o nosso personalizado. Nosso científico, tá bom? Precisamente a quebra de texto, ela vai funcionar para texto. Bem, então criei aqui, tá? Vamos fechar. Logo depois desse vídeo vai ficar um questionário para que vocês possam responder. Então observem com detalhe cada informação, para que serve cada comando do formato do número, tá? Qual é a diferença de cada formato de um para outro. Responda o questionário para que possamos passar para a nossa próxima aula.